Então, a partir de agora, a gente está iniciando a nossa aula, né? Aula número 2. Vamos tentar concluir o conteúdo programático nessa data de hoje, né? Se não der, a gente vai dar continuidade aí até finalizar todo o material, tá ok? Vocês não vão ficar sem ver todo o material. Tem alguém ainda sem áudio? Eu acho que é o Alessandro. Eu vou... Quem que está sem áudio aqui? Só um minutinho, tá, gente? Eu vou mandar no grupo aqui. Felipe, você está na sala aqui, né? Bom, está acessado aqui. Você está dentro da sala, Felipe. Eu acabei de acessar. Ah, legal, legal. A mensagem chegou agora. A mensagem chegou com delay aqui. Não, tem problema, não tem problema. Maravilha. Eu vou fechar aqui meu WhatsApp nesse momento agora, aqui, tá, gente? Para não atrapalhar a nossa aula. A gente já está com 20 minutos de atraso. Bom, vamos iniciar aqui. Vou começar o compartilhamento. Primeiramente, eu quero desejar aí uma boa noite a todos, né? Espero que o dia de hoje seja bastante proveitoso como o dia de ontem. Acredito que vocês saíram com bastante alavancas aí para poder gerar aí o raciocínio lógico e também as dúvidas que são necessárias para todo o processo de aprendizagem, né? Então, a partir do momento que a gente tem uma dúvida, a gente gera aí vamos dizer assim, o entendimento para dar o próximo passo, que é a compreensão daquela dúvida, né? Então, eu gostaria de abrir o dia de hoje perguntando para vocês, né? A gente parou aí na parte de implementação das ações e a gente falou que hoje a gente tentaria concluir na data de hoje, né? No dia de hoje, a fazer a integração dessas informações que ficaram um pouco soltas aí no dia de ontem. Quem conseguiu abrir o e-book que eu mandei e deu uma breve leitura lá sobre gestão, provavelmente viu lá no finalzinho a estrutura do método 6D. Alguém viu isso daí lá? Eu não vi, não. Vocês não viram o material que eu compartilhei no grupo lá do WhatsApp? Eu salvei ele agora há pouco. Ah, tá. Legal. Então, a nossa intenção hoje é a gente poder conectar esses pontos aí que ficaram meio soltos, né? A gente viu bastante o que fazer, né? Agora a gente vai começar a amarrar essas questões no como fazer, né? Quando e quem fazer. Então, no dia de hoje, a gente vai trabalhar em cima disso. Antes disso, eu gostaria de deixar uma dica aqui, né? Finalizando aí o dia de ontem, uma dica bastante importante, né? Trabalhar, gente, sempre com abordagem sistêmica, tá? Não tente fazer as coisas sozinho, né? Quem tenta fazer a coisa sozinho está fadado ao fracasso. Então, tentar visualizar o sistema como um todo, né? E aí, fazendo uma análise global, procurando compreender e medir as inter-relações. A gente falou isso ontem, né, nas equipes multidisciplinares, que é muito importante a gente ter equipes multidisciplinares para poder dar andamento no que fazer, né? E como fazer, e gerando uma sinergia aí entre o grupo. Bom, o conceito básico da abordagem sistêmica, ele é composto por algumas partes, né? E de forma a ter uma interação entre elas. Então, é possível que um sistema ele seja constituído por vários subsistemas, ou ainda que faça parte de um sistema mais amplo. Deixa eu tentar explicar o que está querendo dizer nesse texto aqui. Imagine só, a gente está falando de gestão de espaço confinado, correto? Correto. A gestão de espaço confinado, ela é apenas uma norma, né? É a NR33 que ela acaba permeando por outras normas.
quais outras normas que a NR33 tem uma correlação? Se a gente for buscar lá, a gente tem uma relação na NR1, a gente tem uma relação na NR5, a gente tem uma correlação com a NR6, a gente tem uma correlação com a NR7, a gente tem uma relação com a NR9, a gente tem uma relação com a NR15, e aí vai. Então, existe uma correlação de normas. Então, quando a gente fala, né, que a gente precisa ter uma sinergia olhando para um sistema mais amplo, significa que a gente precisa fazer, quando a gente estrutura um documento voltado especificamente para a NR33, quando a gente estrutura o nosso programa de gestão para a NR33, ele tem que estar conversando com as demais normas. É muito comum acontecer, né, dentro de uma atividade, dentro de um processo de auditoria, por exemplo, você vai até a empresa, começa a auditar o seu sistema e essa empresa ela tem um procedimento, às vezes, que não conversa com o sistema, por exemplo, da NR33. Eu tenho lá algum procedimento que contradiz aquilo que eu estou colocando na NR33. Então, é preciso estar claro, né, e é preciso a gente ter esse cuidado, né, de na hora de estar fazendo um sistema elaborando um sistema de gestão, que esse sistema de gestão ele converse com as demais normas. E como que isso deve? Tem pessoas aqui querendo entrar. O Michel. Opa, Michel, tá me ouvindo? Bom, ele vai estar entrando na nossa sala. Então, essa abordagem sistêmica, ela nos auxilia, né, a tomada de decisão. Então, toda estruturação de um processo de gestão ou de uma tomada de decisão, ela inicia sempre com um problema. Qual que é o nosso problema aqui no dia de hoje? Conexão. Não. Qual que é o nosso... A gente está tratando sobre qual norma? Da 33. NR33. E qual seria o nosso problema? Qual seria a nossa dor? O que a gente precisaria estar trabalhando e resolvendo em relação à NR33? Eu falei de 3 pilares ontem. Quem lembra desses 3 pilares? Oi, senhores. Boa noite. Desculpa. Ô, Michel, boa noite. Tá intrometendo aí, acabei de chegar. Legal, Michel. Seja bem-vindo. A gente também acabou de começar porque deu um problema aqui no sistema, tive que reiniciar ele e agora a gente está conseguindo dar andamento. Ah, maravilha. Então, estou no começo. Está no começo, 3 slides só que a gente passou. Bom, vamos lá. A gente falou de três pilares, né? Questão jurídica, segurança dos processos, que não se percam as coisas, que não se percam produtos, não se perca matéria-prima, não se perca instalações. E a gente falou da principal delas, que é o nosso foco, que é a segurança das pessoas. Então, a gente tem que estar sempre respaldado nesses 3 pilares. Quando a gente fala de uma abordagem sistêmica para tomada de decisão, e a gente está falando de NR33, aonde a gente identifica o problema, então? O problema ele vai ser identificado aonde? O que seria o problema para nós nesse caso? Vamos, gente. O pessoal está raciocinando ainda. Está igual eu, acabou de chegar do trabalho. Vamos lá. A identificação do problema, o problema é o quê? É ter o colapso nesses 3 pilares, né? Eu não ter segurança jurídica, as pessoas se machucarem e ter perdas patrimoniais por conta da falta da ingerência de uma norma regulamentadora, que no caso é espaço confinado. Então, tudo parte por aí, né? Você primeiramente tem que identificar quais são esses problemas. A partir do momento que eu identifico esses problemas, eu tenho que fazer uma análise desse problema buscando o quê? Buscando o maior número de informações
para que seja tratado como um sistema. Então, por exemplo, eu estou falando lá do aspecto jurídico, o que geraria uma fragilidade jurídica em relação ao espaço confinado? Tem vários, eu vou dar um exemplo, né? Imagine só que eu forneço, eu tenho um procedimento, eu tenho um processo de liberação de permissão de entrada, eu faço isso a rigor, só que dentro da minha estrutura de gestão, eu não me preocupo, às vezes, com o arquivamento desses formulários de permissão de entrada. E aí, em algum determinado momento, em questão de uma fiscalização ou de uma reclamação trabalhista, eu preciso comprovar que eu estou fazendo efetivamente aquilo e, por conta de não ter guardado os registros adequadamente, eu tenho essa fragilidade, né? Então, é um exemplo, tá? Mas a gente poderia citar N exemplos aqui. Outra questão, né? O estabelecimento de soluções alternativas, né? Então, quais seriam as alternativas? Então, a partir do momento que eu analiso o problema, eu tenho que buscar quais são os melhores meios para poder garantir essa segurança, para garantir a solução daquele problema identificado. E aí eu vou para uma análise de comparação dessas soluções. É lógico que na hora que eu vou fazer um brainstorm lá, identificar quais são os melhores meios. Eu vou ter um software para fazer esse gerenciamento. Não, eu vou escanear e vou criar um arquivo de backup. Não, eu vou guardar fisicamente. Vai surgir várias soluções. E aí é o quê? É analisar essas soluções, qual que é mais factível, qual que é mais viável, né? Qual que é a melhor experiência para aquele nível de maturidade no assunto que você tem naquele momento. E aí eu parto para o próximo processo, que é a seleção dessa melhor alternativa, seguindo os critérios pré-estabelecidos. Então, provavelmente, para essa tomada de decisão, eu tomei essa decisão baseada em alguns critérios. E esses critérios são base do meu procedimento. Olha só que bacana, né? Como é que vai ficando muito mais simples eu poder estruturar aí o meu sistema de gestão. Aí eu implanto essa alternativa e faço uma avaliação de tempo em tempo, né? Faço uma avaliação de eficácia desse meu método. Legal, tá funcionando. Volto lá em cima de novo e aí é rodar o PDCA, gente. Então, a abordagem sistêmica, ela ocorre geralmente, né? A destruição de um sistema, ele ocorre geralmente por quê? Porque muitas vezes eu não faço essa abordagem sistêmica e eu não tenho bem definido o que fazer, como fazer e quando fazer e por quem fazer. Então, eu preciso deixar isso dentro de uma rotina de verificação, porque não existe sistema que não seja falho. Eu vou dar fazer uma outra citação aqui bastante relevante do meu ponto de vista. Isso é um mal nosso, tá, gente? De todo profissional da área de segurança. O profissional da área de segurança, geralmente, quando ele vai sentar e fazer um procedimento, ele quer fazer o melhor procedimento do planeta. Ele faz N páginas, ele detalha, às vezes ele escreve uma coisa em cima de outra, fica às vezes repetitivo, e fica longo e fica difícil a aplicabilidade. Então, todo procedimento, todo sistema de gestão voltado, seja para a NR33, seja para qualquer outra norma, ele tem que ser algo simples, algo fácil de aplicar. E com o tempo, a partir do momento que vai existindo o nível de maturidade sobre esse assunto, a gente vai melhorando gradativamente, né? Sem esquecer logo no início, você ter o básico, né? Você garantir que todas aquelas premissas estabelecidas na norma, elas estão sendo atendidas dentro daquele meu procedimento ou dentro daquele objetivo que eu tenho na criação daquele procedimento. E isso é o que geralmente não acontece. Acontece elaboração de procedimentos extremamente complexos, mirabolantes, que no papel são maravilhosos e na prática são horríveis. Tá? Então, a gente tem que tomar bastante cuidado com relação a isso. E aí uma dica de ouro, né? Jamais centralize as ações apenas em você. Multiplique o conhecimento, treine, supervisione e mantenha as informações o mais claro possível para as pessoas. Isso aqui é uma dica de ouro, né? Eu tenho esse problema, tá, gente? Eu estou falando que eu me policio muito com relação a isso. Eu sou muito centralizador. Então, às vezes, a gente tem esse perfil um pouco centralizador,
primeiro ponto, né? A gente tem que tomar consciência disso, né? Que a gente tem isso como uma qualidade, mas também como um grande defeito. Então, o que a gente precisa fazer? Começar a delegar, gerar processos envolvendo outras pessoas e não tentando abraçar tudo isso para você. Porque vai chegar um determinado momento você não vai conseguir dar vazão para essas coisas. E aí é o momento que o sistema começa a entrar em colapso. Nós temos que ser o quê? O mediador disso, né? Mediador do sistema. Nós vamos conduzir um processo de auditoria, a gente vai ter que conduzir um processo de melhoria contínua e deixar com que as pessoas ajam por nós, né? E confiar nessa ação. Mas de que maneira que a gente vai confiar, né? A partir do momento que eu tiver bem claro esse conhecimento que eu preciso passar, gerar um bom treinamento, ter uma boa eficácia, colocar as pessoas certas no lugar certo, porque senão você não consegue dar conta de sustentar tudo. Não, você clica, tem uma... Clica do lado aí. Opa, tem alguém que está precisando dar uma ajuda aí? Clica no áudio. Isso. Bom, então agora a gente vai entrar basicamente no nosso sistema de gestão. Tá? A gente vai entrar no método 6D. O que é o método? Você vai ouvir ele falar. Agora sim. Liberou. Deu certo aí? Opa, legal. Bom, então o que é o método 6D, né? Eu falei bastante para poder desenvolver esse entendimento, qual que é o conceito, aonde é que eu quero chegar com esse método e a partir da onde que eu tirei esse método 6D, né? Então, o método 6D, eu dei esse nome de método 6D porque a NR33, primeiramente, ela tem uma espinha dorsal que está dividida em 6 passos. São aquelas 6 primeiras alíneas que nós lemos ontem. Ok? Por que ele é 6D? Porque eu chamo de diretivas. Cada diretiva eu tenho... para cada ação, eu tenho uma diretiva. Então, são 6 diretivas. Uma diretiva de preparação, uma diretiva de mapeamento, uma diretiva de procedimentos e registros, uma de saúde ocupacional, uma de capacitação e competência e uma de preparação e resposta à emergência. Eu tendo esses 6 direcionamentos, essas 6 diretivas, eu tenho o atendimento pleno da NR33. Eu não preciso de criar mais nada, eu preciso apenas dessas 6 diretivas. Bom, então agora eu vou abrir aqui o sistema, acho que vai ficar muito mais fácil o entendimento. Eu vou explicar aqui no sistema, não vou explicar na apresentação para a gente não se alongar muito hoje. Eu já vou direto para o negócio aqui. Aí, abriu para vocês aí um workflow? Sim. Legal, bacana. Lembrando que eu estou gravando a aula e depois vocês vão poder assistir quantas vezes vocês quiserem, tá? Para ter esse entendimento aqui. Vocês, ontem, com base no que a gente viu ontem, com base naquela leitura lá, alguém chegou a ler aquela norma grifada lá e começou a fazer as confirmações, as validações, porque não é porque eu estou falando aqui não, hein, gente? Pelo amor de Deus. De repente, vocês vão ter uma outra visão do assunto. De repente, falar, não, Jorge falou que são só esses 6 itens aqui, mas não é não. Mas eu tenho quase certeza, se você ler 10 vezes a norma, você vai chegar aos pontos lá que vão te trazer para essa espinha dorsal que a gente comentou ontem. Eu gostaria de, antes de passar aqui sobre o sistema, se alguém tem algum comentário, algum questionamento, alguma coisa a acrescentar nesse nosso dia de ontem e nesse início do dia de hoje. Aparentemente não, Jorge. Vocês chegaram a dar uma lida lá, Alessandro? Você chegou a dar uma lida naquele procedimento lá?
Sim, dei uma lida e eu tô assim, ó, eu tô olhando as diretivas e salvo se ao final eu me surpreender. Mas pelo que eu li, essas 6 diretrizes, elas acabam, não sei se seria essa a palavra, né? Mas ela acaba resumindo a norma. É exatamente, essa é a ideia, né? Ficar fácil o entendimento. É muito mais fácil eu olhar aqui para um fluxograma, para um organograma desse daqui. A ideia é essa, né? Olhar para um organograma desse daqui e implementar, do que eu ler a norma lá e tentar implementar. Vai chegar no meio dela, eu vou me perder. Eu vou me perder, pode ter certeza disso, né? Agora, se eu olho aqui, fica muito mais simples. Opa, eu vou para a etapa 1 lá, vamos para a etapa 1 então. A etapa 1 é a mais simples dela, né? Que é o quê? Formalizar o responsável técnico. Aí tem uma observaçãozinha aqui, para a gente fazer aqui, ó. Então, eu tenho que gerar o registro formal do responsável técnico indicado pela empresa. Qual será responsável em garantir a manutenção dos programas, controles necessários para adequada gestão do trabalho em espaço confinado? Lembrando daquela harmonização que eu acabei de citar, né? Eu preciso de ter uma abordagem sistêmica. Então, se eu vou falar lá, por exemplo, de treinamento, lembrar, né, gente? A gente teve uma alteração recente aí, inclusive, que remete até ao padrão de documento do certificado gerado. Eu dou consultoria numa empresa que ela tomou 3 multas por conta de certificado, né? Um profissional que foi lá, gerou um treinamento, ministrou um treinamento, gerou um certificado, e esse certificado ele não atendia as premissas. A empresa tomou uma multa disso, referente a isso. Parece ser brincadeira, mas ela tomou uma multa. Uma não, na verdade, 3 multas interpoladas num único assunto. Então, hoje, né, vamos imaginar, você foi lá, contratou uma empresa, essa empresa ela vai ministrar lá o treinamento, por exemplo, de NR33, que é uma das nossas pernas aqui do método 6D, né? Você tem que ter um procedimento que garanta de como tem que ser feito aquilo, ou, no mínimo, que tenha que ser checado, por exemplo, qual que é o processo que está sendo aplicado, né? Se esse processo ele está em consonância com o que está estabelecido lá na NR1. Ok? Depois eu venho para gente, apareceu aqui um sinal para mim aqui, o nosso amigo Zoom está detonando eu, viu? 10 minutos aqui a gente vai cair a conexão, alguma coisa está acontecendo. Se cair, tá? Eu vou mandar outro invite aí eu vou mandar um novo lá no grupo lá para vocês acessarem, ok? Beleza, pessoal? Beleza. Ok. Legal. Ok. Bom, diretiva 2. O que seria a diretiva 2? Essa diretiva aqui é uma diretiva que é base, né? Que a gente viu lá logo na linha 1 e 2, lá no item 2 e 3, na verdade, né? Que entra a parte de levantamento dos espaços confinados. Lembrando que isso é um item normativo, né? O item 33.2.1, as alíneas B, C e J, que menciona isso, além do item 33.3.3, na linha A. Ela menciona, está amarrado ao levantamento do espaço confinado. Feito o levantamento de espaço confinado, lembra que a gente viu ontem, né, que eu preciso fazer uma identificação visual desses ambientes, e essa identificação visual ela tem que ser por meio de uma placa padrão, né? Por quê? No mínimo, fica pouco profissional você ter lá um ambiente dentro de uma mesma empresa, uma placa de uma maneira, no outro ambiente uma placa de outro formato. Então, é ideal que tenha uma padronização, ok? A próxima diretiva seria a diretiva 3, que é procedimentos e registros, né? Esse procedimentos e registros, para mim, é a parte mais complicadinha aqui das nossas diretivas. Por quê? Ela vai permear uma série de coisas, né? Então, primeiro, eu tenho que fazer uma elaboração, uma revisão dos procedimentos, né? Por que eu preciso fazer isso? Para atender o subitem 33.3.4. Eu preciso validar os procedimentos,
envolvendo a CIPA da contratante. Lembra que a gente falou isso ontem? Se for uma terceira da contratante e da contratada, ok? Eu preciso elaborar ou revisar registros, tá? E aí que começa a questão, né? Eu sempre gosto de trabalhar numa estrutura da seguinte maneira: eu crio o procedimento e aí dentro do procedimento eu amarro dentro desse organograma quais são os meus RGs, os meus registros que estão diretamente relacionados com aquele procedimento, para não ficar algo solto. Então eu tenho que ter uma permissão, dentro da minha elaboração e revisão de registros, a parte de PET, né, permissão de entrada. A gente falou ontem, inclusive, que eu posso adaptar o documento que tem no anexo 2 com a minha realidade. Eu preciso ter análise preliminar de perigos e riscos das atividades realizadas no espaço confinado, com base no quê? Com base nas características desse ambiente, né? A gente falou ontem de identificação de fontes de perigo, graduação de risco e estabelecimento de medidas de controle, basicamente um APR. Eu preciso ter um procedimento que visa garantir o direito de recusa ou um alerta de segurança para aquelas situações anormais, né? As anomalias identificadas dentro desses ambientes para eu poder rodar o meu PDCA. Fichas de cadastro, né, de espaço confinado. Eu preciso ter essas fichas e depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre elas, né? A ficha ela precisa trazer várias características desses ambientes, inclusive que vão fazer parte do nosso inventário. O que seria o inventário? O inventário nada mais é que um catálogo contendo todos os espaços confinados da empresa, registrados por número. Então, se eu tenho numa empresa, eu fui lá e cataloguei 30 espaços confinados, cada espaço confinado vai ter sua identidade, né? Qual a sua identidade? É o seu número de registro, uma imagem visual daquele ambiente, de maneira individual, tá, gente? Fosse um mapeamento? Exatamente, contendo suas respectivas fichas. Aí eu vou colocar lá o quê? Vou colocar os perigos, os riscos associados, os mecanismos que eu preciso para poder fazer o acesso, quantas pessoas no mínimo precisam trabalhar naquele ambiente, cuidados complementares, e aí eu posso ter esses registros tanto no meio eletrônico quanto no meio físico. Eu sugiro sempre trabalhar em dois formatos, né? Você faz uma pastinha lá e deixa à disposição dos trabalhadores num ponto estratégico, né? Junto lá à sala da supervisão, da liderança, para ele poder, eu vou acessar o espaço X. Então, o supervisor de entrada ele vai lá, pega aquele book, enfia debaixo do braço, vai lá, opa, legal, então tem isso, isso, isso. Antes de liberar, certificar se todas aquelas premissas contidas lá na minha ficha de cadastro, elas estão preconizadas lá e materializadas lá no espaço confinado antes da liberação. Até aqui tranquilo, gente? Posso seguir? Jorge, posso fazer uma pergunta rapidinha? Fique à vontade. Ô, Jorge, só para ficar mais claro, com essa questão do inventário, eu tenho que levantar todas as situações existentes, desde os gases que foram encontrados, o meio de acesso, todas as características do meu espaço tem que estar contido nesse inventário. O maior número de informação possível tem que estar nesse inventário. Exatamente, Alessandro. Na verdade, ele vai estar nessa ficha de cadastro do espaço confinado. Tá? O inventário nada mais é que toda a informação. Então, vamos imaginar assim, ó, eu tenho uma ficha de cadastro lá de 30 espaços confinados, né, na empresa Y. Eu fui lá, identifiquei os possíveis gases que podem ter, possíveis alterações atmosféricas, né, os meios, os riscos mecânicos, os riscos químicos, além dos gases. Eu coloco lá os meios de acesso, as limitações, dou todas as características desse espaço confinado, quantos metros cúbicos ele tem. Para que é importante mesmo, gente, saber quantos metros cúbicos o espaço confinado tem?
Gente, pelo amor de Deus, essa é informação extremamente importante. Falei ontem sobre isso, né? Uhum. E eu posso falar uma coisa? Eu li uma matéria na revista Proteção, que isso é um dos maiores ocasionadores de acidentes de espaço confinado. Sim. O pessoal não conhecer a capacidade volumétrica do espaço confinado, né? Por que isso é importante, gente? O que nós precisamos fazer, muitas vezes, dentro do espaço confinado? Michel, deixa eu não, assim, eu também não vou precisar, mas para a gente ter uma noção da dimensão da capacidade que você tem lá de agente contaminante? Não, na verdade, o que seria? Qual que é a importância de eu saber quantos metros cúbicos tem de ar lá dentro de um ambiente X, de um ambiente confinado? Isso aqui aconteceu numa auditoria. Eu fiz uma auditoria recente de uma empresa. Eles tinham lá a ficha de cadastro, tudo bonitinho, identificado lá a capacidade volumétrica. Eu pedi um supervisor de espaço confinado lá. Falei assim, legal, pô, bacana, né? Vocês têm aqui a ficha, legal. Estou vendo aqui que, inclusive, vocês trazem informação aqui da capacidade volumétrica, né? Quando você vai fazer uma liberação, você usa isso aqui para quê? O cara me olhou com cara de interrogação. O cara me olhou com cara de interrogação. Então, eu falei assim, então não adianta ter essa informação lá, porque se eu não sei para que eu tenho essa informação, ela não está tendo valia nenhuma, né? E, na verdade, eu preciso saber a capacidade volumétrica, porque eu preciso garantir um número X. Posso falar já, ou, Michel, você vai passar para eles depois? Porque depois você vai passar a parte mais técnica, né? Eu preciso ter... Não, pode falar já. Eu tenho que garantir de 8 a 15 trocas de volume de ar dentro do ambiente confinado. Então, por exemplo, se eu tenho lá um ambiente com 3.000 metros cúbicos de ar e eu tenho lá um equipamento que vai garantir para mim 5.000 trocas por hora, né? Se eu preciso garantir de 8 a 15 trocas por hora, será que um equipamento só vai dar conta? Não. Às vezes eu preciso de 2, eu preciso de 3, eu preciso de um equipamento maior, você está entendendo? Porque eu preciso garantir